Fala pessoal, aqui é o William novamente da WK Produções em parceria com a Expo Empreendedor 2025. Nós somos aqui junto com a Expo, o podcast oficial da feira. Estamos trazendo aqui para vocês conteúdos exclusivos de qualidade, conteúdos que vão enriquecer o seu conhecimento. Então você que não segue a gente lá, comece a seguir. Todas as entrevistas aqui feitas direto do Expo Center Norte vão subir na plataforma do YouTube e vocês vão poder acompanhar. Estamos fazendo entrevistas aqui com empresários, visitantes, expositores, palestrantes. Então você curtindo um pouquinho aí do que está acontecendo na Expo 2025 aqui no Center Norte. E você que quer vir para cá, ainda dá tempo. A feira acontece agora dia 25 e dia 26 de julho no Expo Center Norte. Então esteja aqui conosco e não tendo oportunidade de vir, acompanhe esse conteúdo no YouTube. E vamos trazer agora com vocês aqui um bate-papo exclusivo, um bate-papo bem bacana com o Vicente. Vicente Batista, ele é o proprietário da Ravicor, uma corretora de seguro que está há mais de 14 anos no mercado, atuando principalmente com seguro de carga. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui, trazendo um pouquinho dos desafios, um pouquinho aí do conteúdo para vocês conhecerem mais sobre essa categoria. Vicente, prazer em tê-lo aqui com a gente, nesse bate-papo. Primeira vez na feira? Primeira vez. Tá gostando? Bem diversificada, muita coisa, bastante conhecimento, bastante atualidade, né? Não, bacana. Vicente, vamos lá. A gente está falando aqui, você é especialista há mais de quase, a gente está falando aí mais de 20 anos no mercado de seguro, atuando principalmente com a categoria de seguros de carga. E a gente vê assim que tem uma dificuldade nesse mercado ainda de entendimento, as pessoas um pouco mais confusas. E como está a questão da política de seguros no Brasil? Infelizmente, a gente está classificado ainda hoje como um país de terceiro ou quarto mundo. Então, nós não temos ainda uma educação, uma política voltada para seguros. Hoje você pega, por exemplo, os países aí da Europa, da Ásia, os países em geral, você tem uma política de seguro bastante dotada. Então, hoje, a gente fala entre 95% e 100% de adoção de seguros. Já que no Brasil nós não temos. Então, hoje você vê o seguro, por mais simples que seja, de conhecimento mais voltado ao público, a gente pode falar hoje de seguro de vida, um seguro de residência, um seguro saúde. Então, são coisas assim absurdas, como a população em geral não tem acesso a isso. Tá? Então, infelizmente, nós não temos política pública voltada para isso, nós não temos a mídia televisiva falando sobre isso, e as pessoas só tomam conhecimento da realidade de seguro quando realmente precisa, quando acontece um sinistro. Então precisávamos trabalhar um pouco mais nesse sentido, né? E está muito pesado, Vicente, a questão dos números, quando a gente olha para a questão da seguradora e a questão do cenário atual do Brasil. Essa realidade desses números do seguro no Brasil, como é que está isso? Esses números são importantes a gente ter conhecimento deles, porque, por exemplo, hoje o seguro ele é mutualismo, ou seja, é um grupo de pessoas para se autossegurar. Então, quanto maior esse volume, melhor os resultados. Então, vamos falar um pouco de número. Por exemplo, hoje, quando você pisa num solo europeu, quando você pisa num solo americano, você é obrigado a ter 2 tipos de seguro, ou 3 na modalidade: seguro de vida, o seguro saúde e o seguro de responsabilidade civil. Qualquer evento que você causar em território americano, em território europeu, asiático, qualquer dano que você causar a uma pessoa, ela é passível de reparação. E o Brasil não tem essa política. E não tem política voltada também para os seguros internos. Então hoje, nós temos aí, vamos falar um pouco de seguro de vida. Nós temos entre 7, 8, 9% da população que tem seguro de vida. Pouca gente conhece. E as pessoas só começam a se preocupar com isso depois que bate lá nos 45, 50 anos. E aí o seguro já fica muito caro. Vamos falar de seguro saúde, por exemplo, hoje. Nós temos uma demanda de que 25% da população tem um seguro saúde, um convênio médico, uma saúde alternativa. E 75% da população fica dependendo do governo e do SUS. Então é um absurdo esse número. Quando você vai, também, absurdo, um seguro residencial. Hoje, os números atuais do último levantamento de 2024, 7% da população possui seguro residencial. E que bom, entre aspas, o evento da pandemia.
A pandemia fez com que as pessoas pensassem um pouco mais nisso. As pessoas trabalhando em casa, trabalhando em home office, elas passaram a conhecer um pouco mais de perto a realidade. Então as pessoas dentro de casa começaram a ver os riscos que acontecem. Um dano elétrico, começaram a utilizar mais os seus eletrodomésticos, os seus aparelhos, e isso passaram a dar mais problemas. Então eles viram que um seguro residencial hoje cobre isso. E o absurdo, quando a gente fala de números, o seguro residencial hoje, ele fica em torno de 0,1, 0,2% do valor do imóvel. Então é insignificante. No número rápido aqui, pegar um imóvel de 100 mil reais, o seguro não custa 100 reais. Então é absurdo. Então hoje, infelizmente, é isso. Agora, se nós tivéssemos uma política pública, uma política educacional voltada para isso, a gente teria uma alavanca muito grande, aumentaria o número de pessoas seguradas e, com isso, vai-se valer a lei do mutualismo. Então, hoje, o que você tem? As pessoas selecionam o risco. Então, de repente, uma família hoje tem 2, 3 carros e fala, vou colocar no seguro o carro que pode me causar um risco maior. É uma seleção de risco. Então, quando você fala aí, automóvel, é uma coisa absurda, você tem 15% da frota rodando segurada. E desses 15%, você tem cerca de 70% a 80% de sinistro. Se a gente conseguisse hoje, numa política educacional, movimentar isso, vamos falar que a gente leva isso para 50%, 60%, você aumenta o número de pessoas seguradas, aumenta a arrecadação da seguradora, tira a seleção de risco e automaticamente você reduz todos os riscos, reduz custos, reduz tudo. A tendência é fazer com que isso diminua o custo, né? Então, infelizmente... Você falou bastante, Vicente, das políticas públicas, né? Mas as seguradoras, elas conseguem ter algum tipo de interferência? O que elas estão fazendo para mudar um pouco esse cenário? Hoje é muito difícil, porque você tem várias bancadas nos plenários, nos senados, nas câmeras, deputado, senador, mas você não tem nada voltado à política de seguro. Seguro parece que é uma coisa invisível dentro da nossa sociedade. Então você não tem hoje um senador discutindo isso, você não tem um deputado federal discutindo, você não tem uma bancada discutindo isso, e a criminalidade no Brasil é absurda, é gigantesca. Então é muito difícil quando você não tem ninguém trabalhando. Então você não vê o governo se mexer, as seguradoras se viram do jeito que elas podem. Então hoje elas selecionam muito a capacitação do seguro. Então, muitas vezes você tem um carro aí com mais de 10 anos de uso, fica inviável o seguro. Por quê? Porque hoje, quando você tem uma situação de um sinistro com um carro, que é o seguro mais popular que nós temos hoje, você precisa trocar uma peça de um carro de 10 anos, a montadora não guardou essa peça por 10 anos. E quem guardou, cobra o preço que quer. Então, muitas vezes, você tem um evento num sinistro aí com um carro com 2, 3 anos de uso, a recuperação desse veículo fica barato. Quando você cai num carro aí com mais de 10, 12 anos, que hoje é a média da idade dos veículos do Brasil, o custo de reparação é muito alto. Então, qualquer batidinha que dá, infelizmente, dá uma perca total. Então, isso onera muito os caixas das seguradoras, onera o segurado, que não tem como pagar esse seguro. Então, tudo fica muito difícil. Então, eu não vejo. Realmente, eu estou nesse mercado há 30 anos e eu não vejo aí nos próximos 10, 15, 20 anos nada voltado para que possa melhorar isso. E, assim, nesse panorama, a gente vê que é tão complicado essa interferência do poder público sobre a questão do seguro. Então, a expectativa é praticamente zero que haja alguma mudança, a não ser que venha um movimento muito robusto, né? Muito forte, e para que isso aconteça. E por parte da segurança pública, o que ela tem trazido relacionado ao seguro? Nada, nada, nada. A gente vê que está muito difícil. Vou focar um pouco, sair um pouco do assunto do seguro mais popular, que é o vida, saúde, o automóvel, e também o seguro residencial, que ele não tem muito alcance. Depois da pandemia, até que nós tivemos um crescimento aí em torno de 15%, 18%, alguns segmentos bateu até 20%. Mas hoje o que impacta mais no nosso mercado, que é a minha atividade principal, eu sou especialista hoje no seguro de transporte de cargas.
E isso hoje fomenta muito o mercado, porque nós temos a realidade hoje, que está aí nas mídias sociais, nas mídias televisivas. Hoje, as facções, as grandes facções hoje, que comandam o país, elas se infiltraram em todos os segmentos, se infiltraram na política, se infiltraram na rede bancária, na rede financeira, na rede de saúde. Recentemente nós temos visto algumas coisas envolvidas no transporte público, e no transporte de carga não é diferente. Então eles se apropriaram, se apoderaram de uma parte disso, e hoje você falando, eu não entendo por que o governo não olha com mais evidência para isso. Uhum. Hoje você tem o que fomenta muito a criminalidade hoje no país, falando das facções, das maiores facções que nós temos no país, é o tráfico de droga e armas, e por incrível que pareça, a terceira maior fonte de renda das facções é, infelizmente, o roubo de carga. Hoje, nós temos um número absurdo. Nós temos, em média, hoje, o último fechamento de 2024, que eu me atualizei, 17.488 cargas roubadas. Isso dá uma média de aproximadamente entre 50 e 60 cargas roubadas por dia. Em 2023, as seguradoras indenizaram 2,7 bilhões de reais de prejuízo com o roubo de carga. Para 2024, isso aumentou um pouquinho, foi para 3,1 bilhões. E houve um crescimento muito grande esse ano por causa da disparada do dólar, do euro, das políticas financeiras que nós temos no país. Então, existe uma estimativa das seguradoras que esse ano feche algo em torno de 3,4, 3,5 bilhões. Nós estamos aí no fechamento do primeiro semestre, já batemos 1,7 bilhão em indenizações. E tudo isso é porque nós não temos uma política. Hoje, para você ter uma ideia, você hoje tem os motoristas autônomos e tem as empresas de transporte. Você pega na Europa hoje, a média da idade dos caminhões rodando é de 8, 9 anos. No Brasil, a média é 18, 19 anos. Então hoje nós temos caminhões com 50 anos de idade rodando. Isso atrapalha todo o sistema produtivo do país. Um caminhão velho na estrada, ele está passível de um acidente, de uma quebra mecânica. Isso atrasa a chegada da mercadoria no destino final. Nós temos uma situação, há um tempo atrás, você tinha uma rotatividade de carga. Então, o empreendedor, ele encomendava uma carga, ele comprava uma mercadoria para repor o seu estoque, quando o seu estoque estivesse finalizando. Hoje não tem mais isso, ninguém trabalha mais com rotatividade de estoque. Quando ele pede uma mercadoria hoje, ele precisa da mercadoria para amanhã. E aí, você cai nessa situação. Nós não temos, em vista do poder público, recapear asfalto, a malha asfáltica nossa. Então, hoje, 60%, 70% da concentração de transporte de carga está em São Paulo. E que bom que as melhores rodovias estão em São Paulo. Só que quando você sai um pouquinho de São Paulo, você sai de um raio aqui de 300, 400 metros, a malha viária é horrível. Então você fica muito passivo de acidente. Os acidentes com carga hoje são absurdos. Outro problema que nós temos é a falta de investimento em tecnologia. Quando você pega um caminhão velho, ele está totalmente desamparado de tecnologia. Aí você pega os caminhões mais novos, ok. Só que hoje, os caminhões novos, eles estão na mão das empresas, que hoje responde por entre 25% e 30% do volume de veículos de carga rodando. 70% está na mão de autônomo. E hoje, com a demanda alta de pedágios, a demanda alta de custo de manutenção de veículo mais velho, a demanda de combustível, tudo isso influencia para que o transportador, o motorista, não tenha recurso financeiro para estar atualizando o seu equipamento. Então, é onde gera os custos absurdos que nós temos. Outra coisa que a gente bate muito de frente, as seguradoras têm tentado investir nisso, em tecnologia. Sim. Mas hoje, o Brasil não tem satélite em órbita, a gente só tem satélite alugados. Isso é um custo caríssimo. Hoje nós temos, para vocês entenderem melhor a realidade, o celular. Tem muitos lugares que você está dentro de um shopping, numa loja, o celular não funciona. Isso a gente chama área de cobertura.
Isso também impacta muito no transporte, porque quando você pega uma carga mais específica, uma carga com maior custo agregado, você tem que embarcar tecnologia nela. Gerenciamento, rastreamento, isca eletrônica e tal. E tudo isso demanda de você ter um satélite para estar rastreando isso. Como nós temos muita área de sombra hoje, a bandidagem se beneficia disso. Então às vezes você tem uma carga aí, você faz uma logística, um roteiro para entregar num determinado caminho que facilita a vida do motorista. Só que nós temos que pensar na situação do roubo de carga. Então nós temos que mudar a rota dele, mudar o percurso, mudar os horários, mudar tudo para que ele não passe numa hora de sombra, para que ele não fique exposto a esse tipo de situação. Outra coisa que também a tecnologia falta muito para nós é hoje o embarcador, o proprietário, ele produziu a mercadoria, está com ela pronta para entregar. Quando ele está com isso em sistema, alguma coisa assim, ele vai lá fazer o planejamento da logística de entrega. Ele vai fazer a cotação do transporte, o melhor meio de transporte, se é o marítimo, aéreo, rodoviário. Enquanto ele está fazendo essa logística e fazendo essa precificação para melhorar o custo dele, a bandidagem já se apropriou da informação. E aí, ou seja, passado 2, 3 dias da logística, quando ele põe essa mercadoria na rua, a bandidagem já está sabendo o tipo de mercadoria, o custo da mercadoria e para onde vai a mercadoria. E já faz o planejamento da emboscada e pegar essa mercadoria. Outra coisa que a gente vê que falta muito do poder público é assim, no Brasil, nós temos a maior população carcerária do mundo. Porém, pequenina, a parte da carceragem de pessoas envolvidas no roubo de carga. Porque hoje a polícia e os órgãos de segurança se empenham em pegar o ladrão de carga ali, o motorista, o roubador. Mas não tem nenhuma política para você poder frear o receptador. Então hoje, há um tempo atrás, o bandido roubava a carga, guardava ela e tentava passar no mercado por um melhor custo. Ele fazia um leilão da carga roubada. Hoje não tem mais isso. O bandido, quando ele sai para a rua para roubar uma carga, ele já tem uma logística onde ele fala assim, ó, se eu roubar tal mercadoria, eu levo para tal lugar. Se eu roubar tal mercadoria... Então ele já tem para onde levar a mercadoria. 90% da mercadoria roubada hoje já tem uma destinação final. E em virtude disso, dificulta o trabalho de investigação da polícia. Então é muito difícil essa situação. E a gente não pode esperar nada do poder público porque você não vê empenho para isso. E essa falta de engajamento, essa falta de proximidade, ele danifica todo o ecossistema, né? Então, desde a ponta lá do risco de vida do motorista, de quem está transportando, até o encarecimento do seguro também, né? Então, ele não fica mais atrativo. Então, prejudica todo o ecossistema, né? Infelizmente, tudo isso vai para o custo final da mercadoria. Então, hoje, quando o produtor produz uma mercadoria, voltando para a área do agronegócio, quando ele produz, ele tem que pensar em tudo isso. A logística de distribuição, nós temos uma malha viária ruim, nós temos uma tributação de impostos altíssimas, nós temos um pedágio caríssimo. O pedágio que nós temos no Brasil hoje é o maior do mundo, em termos de custo. A manutenção de um caminhão, o conserto de um pneu, alguma coisa, é caríssimo. Sim. Tudo isso tem que entrar no custo da mercadoria. Tudo isso é projetado. E aí, quando você tem uma situação de um acidente, quando você tem uma situação de um roubo de carga, automaticamente isso vai onerar mais ainda o custo. Então, se houvesse um empenho, uma política, como eu estou falando para você, se hoje a gente conseguisse combater receptador da carga, botar na cadeia, dar uma punição pesada para o receptador, o ladrão iria pensar 2 vezes antes de roubar uma carga, porque ele não tem para quem vender. O risco é muito alto também. E hoje, quando a gente chama de crime organizado, ele é realmente organizado. Por quê? Porque você tinha assim, o ladrão roubava a carga, ele não sabia o que fazer. Depois que ele ia ver, hoje não, ele já se programou. E eles se juntaram de uma maneira absurda. A gente vê isso toda hora, a polícia comentando, os órgãos governamentais comentando, mas não vê combater isso. O ladrão hoje, quando ele rouba uma carga, ele já tem uma equipe montada. Então, assim, roubou a carga, ele vai se apropriar
da vida do motorista e leva ele para um cativeiro. E aí, o que ele faz? Aí é onde vem o agrupamento. Uma parte da quadrilha vai se preocupar em desovar a carga o mais rápido possível, para não deixar vestígios. Em contrapartida, tem uma segunda parte da quadrilha que vai correr atrás de desovar o caminhão. Então, ele vai vender o caminhão, a carreta. Uma terceira parte já está envolvida para saber se o motorista tem um cartão de crédito, alguma coisa, para entrar nessa parte de Pix, essas coisas. Uma quarta fatia dessa quadrilha vai pegar o celular dele, vai pegar os bens dele, para poder também se desfazer. Então, hoje, o ladrão não pensa somente assim, eu vou roubar a carga, vou ficar com a carga e vou liberar o motorista, o caminhão, não vai acontecer nada. Não, eles se agruparam que hoje eles fatiaram tudo. Então, se preocupa com a carga, com o caminhão, com a vida do motorista, a vida financeira dele, tirar o pouco dinheiro que ele tem e ainda se apropriar dos bens dele. Um celular, uma ferramenta, alguma coisa. Então, muito difícil. Complicado. É um cenário bem complexo e complicado. E falando um pouquinho, Vicente, a gente falou dessa política, dessa falta de... Se a gente pode falar de prioridade nesse tema, mas a gente vê a figura, você falando aqui como a figura de um corretor. Vou fazer uma perguntinha polêmica aqui para finalizar. Hoje a gente viu que um boom de uns anos para cá vem aquela facilidade de contratação de seguro, aquela forma rápida, ágil, muitas vezes aquela sensação de eficaz, de você contratar ali, comodidade, não ter um corretor. E você falou, né? Mais de 30 anos como corretor de seguro. Qual a importância de ter um corretor de seguro para fazer todo esse gerenciamento e pensar realmente no momento que você vai fazer a contratação do seguro, se vale a pena ou não se arriscar com o aplicativo, às vezes com o banco, que você não tem. Mas o que você traz, Vicente, como diferencial de se ter um corretor de seguro para fazer esse gerenciamento do seguro, independente de carga, de veículo, de saúde, enfim? É uma boa pergunta, porque eu ainda sou da geração antiga de seguro. Há 30 anos no mercado, então você ainda faz valer muito o fio do bigode, o olho no olho. E as pessoas, por conhecerem pouco a educação política do país, não sabem disso. Algumas profissões foram regulamentadas por uma lei de 2011 e 2012, onde o intermediário ele tem 100% da responsabilidade. Sim. Então, hoje, quando você contrata um seguro, você tem a pessoa do corretor de seguro. Quando você hoje vai comprar um imóvel, você tem a pessoa do corretor de imóvel. Só estou fazendo aqui um paralelo, tá? Então, por exemplo, hoje, pelo novo Código Civil, você nunca fala com uma seguradora, você sempre fala com um corretor. Se amanhã você tiver um problema de um sinistro, que ele por algum motivo não foi indenizado, você vai processar quem? A seguradora? Não, você nunca falou com ela. Você vai processar o corretor. Nesse ponto, o corretor ele vai a juiz, leva a seguradora à lide, e aí a seguradora diz, olha, meu corretor trabalhou direitinho, meu corretor é eficiente, não tem nada a ver, deixa que a briga é comigo. Ela compra a briga e vai brigar com o segurado. Ao passo que se o corretor cometeu alguma falha, algum erro profissional, ela diz, olha, o corretor foi orientado, mas ele errou. Então a briga é entre o segurado e o corretor. Então, por isso é importante. Outra coisa, o corretor briga por você, ele tem as portas abertas na seguradora. Então, no sinistro, você precisa muito do corretor, da orientação técnica, da orientação política, da orientação criminal, e você fazer ele juntar documentos, ele procurar um melhor caminho para você resolver. Se é, por exemplo, assim, seguro residencial, ele vai procurar um melhor caminho, um seguro de automóvel, ele vai procurar uma melhor oficina, um melhor reparador. Então, o papel do corretor é muito importante. Quando você cai nessa situação hoje, tudo digitalizado, você não conhece a pessoa com quem você falou, você não tem respaldo. Amanhã ou depois, você tem um sinistro, você precisa de um profissional técnico para te ajudar, você não vai encontrar. Então, eu particularmente acho muito arriscado. Pode ser que lá na frente as coisas desenvolvam muito, mas hoje é muito arriscado. Tem essa conexão, né? Pessoa com pessoa sempre vai existir, independente da tecnologia ou da inteligência artificial, essa conexão ela é muito importante. Vicente, alguma consideração final? Diante disso que você colocou, sempre que você faz um seguro, você está fazendo um seguro para proteger o seu patrimônio, melhor que seja. Então, se é um seguro residencial, você está protegendo a tua residência, a tua casa, a tua morada.
Se é o seguro de vida, você está protegendo a sua vida. Se é o seguro saúde, você está protegendo a tua saúde. Então, lá na frente, você vai ter algum resquício disso. Então, se você tiver um profissional qualificado, profissional expert no assunto, que ele possa te orientar a cada momento, tudo se resolve da melhor maneira possível. E você está se restabelecendo o seu poder socioeconômico diante do fato. Então, você teve uma perda, você teve um prejuízo. O mínimo que você pode esperar é você reparar esse prejuízo. Então, é importante pensar nisso, é importante ter o papel do corretor para ele fazer restabelecer isso. Então, legal. Bacana. Vicente, obrigado pela visita. Obrigado a você. Prazer em tê-lo aqui com a gente. E você, pessoal, que está acompanhando a gente aí, fique ligado. Teremos mais entrevistas, mais bate-papos bacanas que nem esse. Então, fiquem com a gente aí e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado a todos.